Fala, Dev. Então, finalmente agora a gente está chegando na reta final do curso. Antes de mais nada, eu gostaria de te parabenizar por ter conseguido chegar até aqui. E eu queria fazer então uma recapitulação sobre tudo que a gente viu ao longo desse processo, tá? Então, a gente passou por algoritmo, por lógica de programação, entendeu como o computador pensa, viu a matemática do resto, as leis de Morgan, tabela verdade, entrada e saída de dados, operadores condicionais com if else, loops com while, do while e for, vimos a biblioteca math, vetores, vetores associados, strings e por último vimos os açúcares sintéticos. Então, com tudo isso que a gente aprendeu, a gente consegue criar basicamente qualquer coisa dentro do computador. Então, logicamente, a gente ainda tem algumas limitações. Logicamente, existem outros passos. Essa é a nossa porta de entrada para o mundo da computação. Mas eu estou realmente muito feliz que tenha conseguido chegar até aqui. E eu quero compartilhar então aqui contigo, para a gente não perder o costume, um último desafio, que é um desafio final do curso, para que a gente consiga então consolidar tudo aquilo que foi visto ao longo de todo o processo. Então, nesse desafio final, eu quero que seja responsável por desenvolver uma calculadora de matemática, assim como aquela que a gente usou várias vezes para fazer prova real, só que utilizando Java. A calculadora, então, ela precisa ser capaz de realizar as seguintes operações. Eu separei aqui em alguns grupos de requisitos. Então, o primeiro grupo de requisito é que ela precisa realizar as operações básicas: soma, subtração, multiplicação e divisão. Além disso, ela precisa ter também operações avançadas, como potência, radiação, seno, cosseno e tangente. Além disso, a gente precisa fazer operações com vetores. Então eu quero que a gente consiga passar uma lista, por exemplo, de números e a nossa calculadora some todos esses números e nos retorne o somatório, que a gente consiga fazer a média, a mediana e a moda desses números, que a gente consiga também tratar através de operadores lógicos, criando comparações para comparar se um número é maior, menor ou igual ao outro. E, por fim, eu quero também que a gente tenha uma interface com o usuário, assim como a gente fez em algumas telinhas, como aquela lá bem no iniciozinho, mais ou menos na metade do curso, a gente fez uma telinha para ver se a pessoa poderia ou não se cadastrar como cotista dentro de um formulário. Então, usem uma interface mais ou menos semelhante com aquela para trazer para o usuário opções. Então, se ele informar o número tal, executa tal coisa. Se ele informar o outro número, executa tal coisa. E assim sucessivamente. E por último, a aplicação ela precisa estar dentro de um loop, até que o usuário decida sair dela. Então, dentro desse nosso menu, a gente vai ter, por exemplo, uma opção específica de sair. Pode ser 0, por exemplo, a opção de sair. Então, enquanto o usuário não colocar a opção de sair, eu quero que pergunte para o usuário qual é a opção que ele quer fazer, entra ali, faz a operação que tem que ser feita e volta para o início para que o usuário possa fazer de novo uma outra operação até que ele decida desligar, por assim dizer, a nossa calculadora. Então, esse desafio, ele permite que a gente passe por todas as partes do nosso processo, tá? Então, a gente vai ter que passar lá por algoritmos, porque a gente vai ter que pensar em como montar isso. A gente vai ter que aplicar todos os conhecimentos que a gente acabou aprendendo ao longo do curso. A gente vai ter que pensar em ifs, vai ter que pensar em else, vai ter que pensar em loop, vai ter que pensar minimamente em interface com o usuário ali. Mesmo que a gente esteja falando ainda do console, a gente vai ter que pensar nessa interface com o usuário. A gente vai ter que pensar também em como utilizar a biblioteca math. A gente vai ter que colocar em prática o que eu comentei de não necessariamente saber como se faz um seno, cosseno, uma tangente, mas colocar o próprio computador para trabalhar para a gente fazendo essas coisas através de conceitos imperativos. Então, esse é o conceito geral do desafio e eu espero que vocês desenvolvam essa aplicação prática, porque ela é extremamente funcional, ela é também extremamente consolidadora. Então façam, vão surgir vários desafios, vão surgir várias dúvidas, vão surgir frustrações, mas separem um tempo da vida de vocês, parem ali 1 horinha por dia, mais ou menos, e deem uma testada, mexam, não desistam. Não necessariamente vai sair tudo no mesmo dia, no mesmo horário, do jeito que a gente quer. Então, mas façam, exatamente para poder encarar essas dificuldades que sem dúvida nenhuma vão surgir com a prática, para que dê tempo de se frustrar, para que dê tempo de resolver e para que dê tempo de fato, consolidar tudo aquilo que foi feito. Então, mais uma vez, eu fico muito feliz por ter chegado até aqui e te desejo uma boa sorte na tua jornada daqui para frente. E, para nossa despedida oficial,
Eu te espero no próximo vídeo. Até mais.